Perfeito. Primeiro, te agradecer, né, por mais essa oportunidade. Estamos aqui direto do Senado Federal. Parabéns pela entrevista com o presidente Bolsonaro. Parabéns por ter sido essa voz, né, da sociedade brasileira. A Rádio Auriverde tem, assim, de uma forma muito habilidosa, com muita coragem, né, e também profissionalismo, sido a voz de tantas pessoas que estão sendo perseguidas, né, e colocando a verdade dos fatos que estão aí brotando. Só não vê quem não quer. Então a Rádio Auriverde é uma bênção para o Brasil, Pitoli, você com a sua liderança, toda a sua equipe, e é uma honra estar participando mais uma vez do programa. Eu que agradeço, senador, a confiança do senhor e o seu trabalho. Senador, o senhor falava de perseguição. Eu preciso fazer só uma introdução para que o senhor entenda o que acontece aqui hoje. Eu recebo a visita aqui no estúdio de uma advogada de Brasília, doutora Valquíria Durães. Doutora Valquíria, senador, saiu de Brasília para visitar uma cliente, a dona Lucinha, 65 anos, senador. Tem problemas, tem uma hérnia no estômago, tem placas na coluna, tem labirintite, dentre outras comorbidades, sofre com hipoglicemia, enfim, uma série de problemas. Está presa num presídio aqui próximo de Bauru, em Pirajuí, a 56 quilômetros daqui de Bauru. E a advogada, doutora Valquíria, veio para Bauru, para daqui partir para o presídio. E a gente está nesse movimento, né, buscando a anistia destes presos e mostrando o sofrimento dessas pessoas que o senhor acompanha desde um primeiro momento. Doutora Valquíria, o senador Eduardo Girão, na sua escuta, acho que era importante, né, que você relatasse o sofrimento da sua cliente para que ele também entendesse. Por gentileza, Valquíria. Bom dia, senador Girão. A gente Bom já se dia. conhece. Eu sempre que posso estou nas audiências públicas. Eu, Carol, Ezequiel. E o que acontece? A dona Lucinha, ela foi presa primeiro no presídio de segurança máxima. Senador, para você ter ideia, uma senhora de 65 anos, que não é criminosa, não praticou crime algum, ficou presa por alguns meses num presídio de segurança máxima, em Guariba, no qual eu saía de Brasília, ia para o presídio, ia para o aeroporto, de lá eu pegava uma condução que demorava quase 4 horas para eu visitá-la. Depois ela foi transferida aqui para Pirajuí, eu já visitei ela uma outra vez, e ela, por incrível que pareça, estava até conversando com o Pitoli, ela disse que o presídio aqui de Pirajuí, de fato, é um presídio humanizado. Que ela diz que, apesar de todo o sofrimento de estar presa e tudo, ela ainda consegue, dentro do presídio, ver uma esperança através da humanização do tratamento que é dado dentro do presídio de Pirajuí. E eu também estava conversando com o Pitoli, que eu só vim, todas as vezes que eu vou visitar a dona Lucinha, eu só venho com a roupa do corpo. E trago mais uma peça, porque a dona Lucinha não tem ninguém, ela só tem a mim. Então, eu que compro a passagem, eu que compro o jumbo para ela aqui em São Paulo, porque lá em Brasília é Cobal. Aqui é jumbo. Que a cesta, senador, que tem que ser de produtos para ser entregue para o preso, é isso? Exatamente. E no caso da dona Lucinha, ainda tem uma agravante. Como eu não tenho condições de visitá-la sempre, porque a família dela também não tem condições, eu só visito ela a cada 3 meses. Então, quando eu trago o jumbo para ela, esse jumbo não fica com ela. Ela tem que pagar as outras presas pelas coisas que ela vai usando até eu poder retornar para fazer a visita para ela. Então, assim, tem sido muito difícil a vida da Lucinha e de outros patriotas que estão presos. E é contra isso que nós estamos tentando, né, e movimentando o Brasil para o próximo dia 7, as assinaturas por impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para tentar buscar anistia desses inocentes, não é, senador? É isso. Eu quero deixar aqui meu abraço para A doutora Valquíria. a doutora Valquíria, que inclusive emocionou os deputados e senadores quando esteve algumas vezes. Sim. Ela fez um desabafo aqui numa coletiva de imprensa, que eu, inclusive, depois coloquei nas minhas redes sociais, e aquilo, eu acho que nós estamos numa corrente juntos, né? Essa injustiça gigantesca que está acontecendo, Valquíria, com a dona Lucinha e milhares de brasileiros, precisa ter fim. Ontem,
Aliás, todos os dias nós temos cobrado e tem aumentado a temperatura aqui dentro do Senado Federal, especialmente junto ao presidente Rodrigo Pacheco. Ontem foi um dia emblemático, aliás, 2 dias, esses 2 últimos foram muito simbólicos. Na segunda-feira eu estava capitaneando uma sessão marcada há mais de 20 dias e chegaram deputados e senadores, praticamente tomaram a reunião e com pressões para encerrar, porque estava fora de rota. Eu digo, não, eu não tenho vocação para cercear ninguém, muito pelo contrário. Então, era uma sessão do Senado Federal, nós abrimos a palavra para os deputados e senadores, e aconteceu algo, Pitoli, que eu não vivenciei na época da ditadura, mas eu digo para você que aconteceu aquelas coisas de, sabe aquelas músicas que usavam os artistas para fazer ali uma metáfora, e a sessão era sobre o caju, era sobre o rei do caju cearense, né, que eu fiz o requerimento, aprovei, e nós trouxemos a família dele, produtores de caju do Nordeste, foi uma sessão bonita. Ele, inclusive, que era admirador de JK, de Tancredo Neves, inclusive fez nas suas fazendas estátuas, levou a Risoleta Neves, levou também a Sara Kubitschek para inaugurar. Olha só as coincidências, que não existe coincidência, né? E naquela hora, os deputados e senadores, até para mim, de uma certa forma, tendo uma consideração comigo ali, que fiquei numa situação difícil, eles disseram, começaram a falar do caju e fazer metáfora com a ditadura que a gente está vivendo hoje. Então foi um negócio do ponto de vista poético, muito forte, emocionou quem estava presente, até a família, pessoas ali que ainda estavam, né? Porque é um sentimento de indignação que nós temos no Brasil que está transcendendo, furou completamente a bolha. Se antes era uma coisa mais voltada para conservadores, para pessoas de direita, agora eu te digo isso porque, você sabe, eu tenho caminhado mais do que nunca nas ruas de Fortaleza, nas praças, nas feiras, e pessoas que nem gostam de política, Vitória. Agora, são pessoas que nem se identificam com direita, com esquerda, com centro, são pessoas que chegam para mim e dizem, rapaz, vocês vão deixar mesmo um homem, o ministro Alexandre de Moraes, mandar em todos vocês, mandar e desmandar no Brasil, tirar nossa rede social, que eu ganhava meu pão, divulgava, que me conectava com as pessoas. Então são 22 milhões de brasileiros que estão órfãos hoje da Rede X, por uma questão pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Eu não vejo outra forma de colocar. Para se blindar das críticas, já que a Rede X é a rede que é predominantemente liderado pelas pessoas que têm mais seguidores ali, são de direita e conservadores, porque fala a linguagem do povo e não tem nenhum tipo de algoritmo para blindar, para fazer jogo de TSE, de STF, quem quer que seja. Então eles foram lá e calaram, e no período eleitoral. Esse filme a gente já viu em 2022. É uma coisa tão escancarada o que está acontecendo no Brasil que furou a bolha. Então, nesses 2 últimos dias, ontem nós fomos para cima do presidente da casa e disse, olha, o senhor tem que colocar para votar. Já não tem mais clima para nada nessa casa. Não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos colocar para votar. Vários senadores pediram. E dia 9 de setembro anunciamos, olhando para o presidente da casa, que vamos à presidência do Senado, às 16 horas do dia 9 de setembro, levando um pedido de impeachment super robusto que está sendo confeccionado, participação de juristas, assinado por mais de 160 deputados federais até agora, com 1.300.000 assinaturas até agora. Repito, se você não assinou, que está nos ouvindo, nessa gigantesca audiência da Rádio Auriverde, assine, está lá no change.org.
o impeachment de Alexandre de Moraes, assine, porque isso vai dar força para nós. E os senadores, por estratégia, já que a gente sabe que por filigrama jurídica que contra quem enfrenta o sistema tem acontecido absurdos desrespeitando a Constituição, nós não vamos assinar, nós, senadores, não vamos assinar a peça da denúncia desse super pedido de impeachment, mas nós vamos assinar um requerimento de urgência para que o presidente do Senado coloque em votação, dê seguimento ao pedido de impeachment. E isso aí já tem placares aí sendo divulgados, né, e pela sociedade civil organizada de quem é quem. Vai ficar muito na cara quem é quem. Ontem nós tivemos senadores que tiveram ali a audácia de defender. E teve uma falha, teve um ato falho, Pitoli, que o Omar Aziz, que foi presidente daquela CPI da pandemia, que foi um palanque político, assim, uma fanfarra, um negócio assim absurdo que aconteceu, todo mundo viu, né? E blindaram os governadores e prefeitos, e o objetivo era só desgastar o governo federal por questões eleitorais, uma CPI. E ele, que foi esse presidente, teve a ousadia ali de defender, a audácia de defender o Alexandre de Moraes. E sabe o que ele disse no ato falho? Para você ver como a submissão está grande a uma pessoa, sabe lá por quê? Ele disse o seguinte, o Alexandre, eu acho que inclusive nós estamos tendo esses problemas com as casas bets de aposta, um terço dos brasileiros já endividados, crescendo. E o Alexandre de Moraes deveria era mandar proibir, fechar as casas bet. Rapaz, olha que ponto chegou o senador da República, um parlamentar, que tem a obrigação de legislar sobre temas como esse, que votou em temas como esse, vai pedir socorro ao ministro Alexandre. Por quê? Porque é um ditador. É consagrado o que está acontecendo isso, e nós não podemos aceitar. Ô Pitoli, eu tenho uma boa notícia de primeiríssima mão, Valquíria, e também todos que estão nos ouvindo. Eu saí há pouco da Comissão de Direito Digital, aquela que você participou. Sim. 2 semanas atrás, e nós aprovamos um outro requerimento, muito importante, um requerimento para chamar Felipe Martins ao Senado para ele explicar, essa conversa está tudo embaixo dos panos, certas situações da prisão dele, da questão do passaporte, como é que foi a entrada dele, ele vinha explicar aqui sobre o arbítrio da prisão, né? E foi aprovado na comissão, e eu já cobrei ao presidente na hora, não apenas que marcasse logo, porque a gente não tem mais tempo a perder. E assim como também aquela outra que nós aprovamos, eu falei para você, para vir o Tagliaferro, né, que é o juiz auxiliar ali na verdade, o perito. Né? O perito do Alexandre de Moraes, do TSE, para que ele venha ao Senado. Esse nós já aprovamos há 2 semanas atrás, senador, e ainda não foi marcada. Senador, uma dúvida. No caso do Felipe Martins, pode haver interferência do ministro Alexandre de Moraes em função das cautelares, das restrições de liberdade que sofre Felipe Martins agora? Olha, no Brasil de hoje, que não é respeitada a Constituição, que o Senado não é respeitado, tudo pode. Mas vai ficar mais claro ainda para a população que tem que ir para a rua. Dia 7 de setembro, nós temos um dever moral, não apenas conosco, mas com os nossos filhos, netos, as futuras gerações. Nós temos que ir para as ruas, não apenas da Paulista. A Paulista vai ser a maior. Eu acho que até a população de São Paulo, do interior, deve se concentrar na Paulista, sim. Mas lembrando que muitos brasileiros, meu povo do Nordeste, do Norte, do Sul, não vai ter condição nem financeira de pegar um avião, de pegar um ônibus, de pegar carona para ir para São Paulo, para Paulista. Nós temos que fazer nas cidades do Brasil, nos outros estados, nós temos que nos concentrar, nem que seja nas capitais do Brasil. Em Fortaleza, inclusive, eu digo aqui para o cearense, povo libertário, nós somos chamados de Terra da Luz, porque fomos os primeiros
a libertar os escravos. Eu quero dizer, a sua audiência é altíssima, Vitória, lá no Ceará, só cresce. Quero dizer aos cearenses que vamos nos concentrar em Fortaleza, na Praça Portugal, 16 horas, Praça Portugal, para fazer uma manifestação ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser, na nossa capital, na nossa cidade, pelo impeachment. Aí não tem que dourar a palavra, não. Tá, é pela liberdade, pela democracia, pela livre expressão, mas é pelo impeachment de Moraes, principalmente. Não temos o direito de dourar a pílula nesse momento. Tem que entregar para as pessoas qual é a pauta. E essa pauta furou a bolha. Ô Pitoli, eu passei no plenário, não sei se você sabe, o senador Marcos Duval dormiu no plenário. Falamos com ele ontem aqui, senador, inclusive sobre a liberação dos 30% da indenizatória, que é um verdadeiro absurdo, como está sendo tratado um senador da República, né? Não, mas o cara, olha, eu nunca vi falar isso no mundo. Ter que vir dormir no plenário, porque não tem dinheiro para comprar sua comida, não tem estrutura nenhuma. É um senador zumbi que nós temos aqui, por uma tirania. Né? Então, quer dizer, 50 milhões de reais, ele mostrou a conta bancária dele com bloqueio, 50 milhões de reais. Aí vem aquela multa imposta a brasileiros que postam no X. 50 mil reais. Eu não sei se esses 50 está querendo dizer, esses 50, porque eles jogam muito com brincadeiras, com sinais. Né? Os 22 milhões que ele deu de multa, lembra naquela época da eleição para o PL? Teve outros dados. O próprio senador Marcos Duval teve uma invasão, né? uma operação no dia do seu aniversário, umas coisas meio macabras. E aí eu não sei se esses 50 milhões e os 50, agora me veio aqui na mente, agora durante seu programa, os 50 mil de multa para o VPN, para baixar, para usar o X, tem a ver com o PSOL. Eu sei lá. Exato. Se está querendo sinalizar para alguém, não, senador... o fato é o seguinte, Pitoli, outra notícia de primeira mão, os senadores de oposição e muitos independentes decidiram continuar apostando no X. Vamos continuar apostando no X, entendeu? Porque é surreal o que nós estamos vivendo no nosso país. Aliás, senador, é uma notícia de agora que o João trouxe apenas a manchete para a gente, mas o bloqueio de carros e aeronaves da Starlink no Brasil até o pagamento da multa do X. Essa corda continua sendo esticada, senador. Ô Pitoli, eu falei ontem, olhando nos olhos do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que ainda vai ter que se mexer. Não tem outro jeito, ele não pode mais ficar ganhando tempo, não vai mais, a coisa não vai se acalmar. Precisa se mexer, o Senado está sendo empurrado pela população brasileira, e eu repito, de forma ordeira, pacífica e respeitosa, assim que tem que ser sempre, a definir, a votar. Eu disse ontem, bote para votar, quem votar contra vai ficar claro, mas nós vamos cumprir o nosso papel, porque só o Senado pode fazer. Então, você está dizendo que a corda está esticada? Tá não, Pitoli. A corda já rompeu há muito tempo. Agora tá com um pedaço de um lado, outro pedaço do outro. 22 milhões de brasileiros sendo aí privados de usar uma rede social, porque o ministro... E não é só isso, não. A lista, se você me permite, eu vou lhe colocar a lista do que está no impeachment, que está sendo construído aí, com muitas pessoas boas. Eu vou lhe passar aqui agora, em primeira mão, porque as atualizações desse pedido de impeachment são coisas diárias, por isso que é um super pedido de impeachment. Olha lá, violação de direitos constitucionais e humanos, violação ao devido processo legal e ao sistema acusatório, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte do Clezão, Clériston Pereira da Cunha. Ontem lembramos muito dele no plenário do Senado e da sua família.
diz respeito ao Código do Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas, desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão de liberdade de aprisionados do dia 8 de janeiro, né? A Valquíria sabe muito disso, doutora Valquíria. Violação das prerrogativas dos advogados, não é isso, doutora Valquíria? Também, olha só a relação de abusos. Sabe o que mais? Aqui, violação dos direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Está aí o caso do Marcos Duval, Daniel Silveira e tantos outros, né? Dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia pelo Ministério Público Federal, né? Não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problemas de saúde graves. Violação, olha aqui, aliás, utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. O caso da Folha é escandaloso, as matérias da Folha estão todas aqui anexadas. O que é que precisa mais, Vitória? O que é que precisa mais? O monitoramento e controle de perfis de conservadores, a interpelação do Congresso norte-americano sobre as violações de direitos por parte do Alexandre de Moraes, questão da censura, o caso do Twitter Files Brasil e suas consequências, o bloqueio legal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, desabilitar a plataforma X no Brasil, violação do ordenamento jurídico, ilegalidade. Rapaz, é um negócio aqui que não para de crescer. Então, Pitoli, chegou a hora da verdade. O que é que adianta a gente estar recebendo o salário do povo brasileiro com a estrutura que você vê aqui, tomar liberdade para mostrar? Olha como é que é uma sala do senador, ó. Estrutura grande, ó. Aí tem ali, ainda tem mais umas 4 salas depois, com funcionários, tudo pago pelo dinheiro do contribuinte, com direito a emendas milionárias aí. Você sabe que são mais de 70 milhões de reais que o parlamentar, cada um, pode mandar para os seus estados, e a gente sabe dos escândalos que aconteceram durante esse período, e aí é para se perpetuar no poder. Por isso que todo mundo tem medo, por isso que muitos têm receio de mexer com poderosos, porque vai perder. Isso aqui é chamado céu por muitos senadores que já passaram, ex-governadores que foram senadores, e diziam que aqui é o céu, porque para morrer você não precisa morrer para estar nele. Ainda tem essa brincadeira. Então é mordomia, carro com motorista, sabe o que mais? Plano de saúde vitalício, auxílio moradia, você pode contratar até 170 mil reais de funcionário todo mês, quem você quiser, entendeu? Então, tudo isso nós abrimos mão, né? Abrimos mão dessas mordomias, ficamos com a equipe enxuta, o mínimo possível de pessoas para cumprir o nosso dever. Agora, isso aqui, a gente entende o apego, né, das pessoas, mas chegou a hora que não adianta ter mais. Se o Senado não cumprir o seu dever, porque nós estamos aqui para quê, Pitoli? Nós estamos aqui para fazer leis, nós estamos aqui para fiscalizar o Executivo. Esse é o papel do senador da República, do deputado, né? E nós estamos fazendo isso? Não, porque um ministro chega com a caneta depois que a gente passa meses, anos debatendo, votando uma lei, ouvindo a sociedade, traz aqui as pessoas, especialistas. Aí o ministro, com uma caneta, chega lá e diz: não, essa lei não vale, está inconstitucional. Isso está acontecendo a 3x4. Né? Então, eu espero e faço um apelo aqui para as pessoas, para os brasileiros de bem, cidadãos. Eu sei que muita gente diz, sabe o quê, Pitoli? Não adianta ir para a rua, não, Girão. Pitoli, para com isso, não adianta te chamar. Já fomos tantas vezes, mas agora está diferente. Posso dizer para vocês. E esse discurso de que não vá, que não adianta, os poderosos, os donos do poder, adoram.
adoram que você desista. É isso que eles querem, para aqui virar uma Venezuela. Então, vamos para a rua de forma ordeira, com esperança, com fé. Olha, são muitos brasileiros orando pelo Brasil, católico, espírita, evangélico, de joelho. É isso que os ventos estão mudando por causa de vocês, por causa das orações de vocês. Pode ter certeza disso. E vai dar tudo certo depois desse mega 7 de setembro, que é a nossa data. Eu tenho certeza que vai ser a maior manifestação de todas, a mais importante de todas, na Paulista e nas cidades do Brasil. Nós vamos entregar, no dia 9 de setembro, 16 horas, esse que vai ser o maior pedido de impeachment de todos, e pedir que o presidente dê urgência, senadores vão assinar para que dê urgência à votação disso, que aí eu acho que a gente pode voltar a ter um reequilíbrio entre poderes, que a gente pode, Valquíria, a questão da anistia pode começar a fluir, porque o que vem de fora, a pressão externa, ela funciona nessa casa, o político respeita isso, até porque muitos deles vão querer se reeleger, só pensam naquilo que é a reeleição, e daqui a 2 anos é a eleição. Então, que Deus nos guie e nos abençoe nessa jornada. Senador, eu espero vê-lo, mesmo que remotamente, na Paulista, no sábado. Sei que o senhor remotamente vai estar conosco ali no caminhão, né, no trio elétrico do Marco Antônio, do Adriles, né, com Van Hatten, Sebastião Coelho, dentre outros. E também desejo muito sucesso no evento, às 4 da tarde, na Praça Portugal, em Fortaleza. Que esse povo lindo, né, da nossa cidade de Fortaleza, né, do fortalezense, também os cearenses, possam todos prestigiar, né, este evento e ali se manifestar pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Sucesso e muito obrigado pela confiança do senhor, senador. Muito obrigado, Pitólio. Abraço, Valquíria, pela sua determinação. A dona Lucinha já está anotado aqui e vamos continuar combatendo o bom combate. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Deus abençoe o Brasil, Deus tenha misericórdia dos brasileiros e venham dias melhores e vão vir, se Deus quiser.